Epístola de Paulo a Filemon. Abriram. Bem pequena. Diz assim, acompanhe. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está na tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, Filemon, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé, Filemon, se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-me em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade, Filemon, não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, Filemon. E se algum dano Onésimo te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas e meus colaboradores. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar. Ó Deus, o que nós pedimos é que essa história rica, curta, mas rica, traga ao nosso coração, à nossa mente, ensinamentos para que cresçamos na tua graça, cresçamos na estatura de Cristo, cresçamos nos princípios do Evangelho, para que cresçamos até sermos homens segundo a tua imagem e semelhança. Ajuda-me, ajuda-nos, pela tua graça nós pedimos. Amém. Está vendo? Conheceu a história do Filemon? Curta, mas muito interessante. Filemon era dono
de muitos escravos. E naquela época isso era comum. Um dos seus escravos chamava-se Onésimo, como a gente viu. E Onésimo, num dado momento, resolveu fugir da escravidão, de onde ele servia a Filemon. É interessante que Onésimo vai para Jerusalém, vai para cidades maiores, como geralmente fazem aqueles homens que praticam alguma crueldade nos interiores e vão para as cidades. Não sabia ele que Deus tinha um plano para a vida dele. Onésimo é achado na grande cidade, é preso, descobre-se que ele era escravo de Filemon, mas o mais interessante de tudo, ele vai para uma cadeia que quem é que está lá na cadeia? Paulo. Azar ou sorte dele. E Onésimo não era cristão, Paulo não aguentava ter alguém do seu lado, ele pregava o evangelho, e Paulo começa a pregar o evangelho para Onésimo, começa a falar. E as prisões romanas eram terríveis, eram lugares úmidos, escuros, frio, e naquela circunstância, Onésimo, ouvindo Paulo, decide-se entregar a sua vida a Cristo. Eu sou um cristão, Paulo. Eu creio no que você está dizendo. Eu creio nessa história. Eu creio em Jesus. Agora eu sou um cristão. Aí Paulo, tá bom. Converteu-se Onésimo. E Paulo agora escreve uma carta para Filemon, dizendo: quem vai entregar a carta a ele é você, Onésimo. Fugitivo. Você vai entregar a carta a Paulo. E Onésimo, tudo bem, é para lá que eu vou. E aí, é esta carta que nós temos aqui, esta carta escrita na prisão, na sujeira, na umidade, na escuridão, na solitude. É esta carta que Onésimo leva a Filemon. E nessa curta carta, eu queria, se o tempo permitir, até onde o tempo permitir, trazer 5 preferências que Paulo, 5 decisões que Paulo toma nessa carta, em relação a Onésimo, em relação a Filemon. A primeira delas, eu queria que você tivesse sempre com a Bíblia aberta aí. A primeira dela começa já no versículo 4. Olha o que Paulo está dizendo. Lembre-se onde é que Paulo está. Está na prisão. Ele diz assim: eu dou graças sempre ao meu Deus. Eu me lembro sempre de você, Filemon. Olha a construção de Paulo, deixando até Filemon constrangido. Eu me lembro sempre de você, Filemon. E outra, eu estou sabendo que você é uma pessoa de amor, que demonstra fé. E o seu amor, Filemon, sei eu, é primeiro de tudo por Jesus. Você ama a Deus acima de todas as coisas. Depois no versículo 6, ele diz, no versículo 7, eu tive uma grande alegria e estou sempre sendo confortado por causa desse conhecimento do teu amor, por causa do teu coração para com os outros. Que Paulo está dizendo: Filemon, eu reconheço, você ama a Deus acima de todas as coisas, você ama ao próximo, cumprindo assim o mandamento de Deus. E Paulo vai construindo a argumentação. Só há amor em você, Filemon. E aí, quem está levando essa carta para você, Filemon, é Onésimo, você conhece bem. E aí no versículo 8, Paulo diz assim: eu tenho autoridade, e Paulo era apóstolo, lembrem-se, Paulo teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, foi chamado por Cristo para ser apóstolo. Este Paulo é aquele homem que vai constituindo igrejas em suas viagens missionárias. Esse é o Paulo que ele se diz o velho, o calejado, o andado. E diz: Filemon, eu poderia ordenar que você aceitasse Onésimo, pela minha autoridade. Eu poderia dizer: aceita-o em meu nome. Mas, e aí a construção lá, ó, como eu sei que você ama a Deus, eu sei que você ama ao próximo, eu prefiro, como é que ele diz? Prefiro todavia solicitar em nome do amor. Calejado esse Paulo, hein?
eu solicito em nome do amor que você receba Onésimo. E antes de continuar, a primeira preferência de Paulo, que eu acho que deve ser uma decisão na nossa vida, é sempre preferir amar, preferir o amor. Seja quem for, na sua relação com seus empregados. Eu não sou expert em gerenciamento de pessoas e gestão de pessoas e empresas, mas o princípio bíblico é que sempre quando a gente puder decidir e agir, que venhamos a agir tomando como base o amor. Ainda que tenhamos autoridade, haja por amor. Ainda que você seja o pai e tenha todo o direito de colocá-lo de castigo, e pode até colocar, mas não se esqueça do amor. Ainda que você seja patrão e saiba do que ele fez, ainda que possa fazer o que você pretendeu fazer, prefira antes de tudo considerar o amor. Prefira o amor. E aí, são 5 preferências, tá? Vamos guardando no dedo. Vamos começar aqui com o dedão. Prefira sempre o amor. Vamos olhar para Deus. Veja se Deus não preferiu o amor. Quem somos nós? Quem éramos nós? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que todos os homens são pecadores. Romanos 3:23 diz que todos os homens pecaram e estão afastados da glória de Deus. E Efésios diz que nós estávamos mortos nas nossas ações, nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós estávamos separados de Deus e mortos. E o que é que Deus preferiu? Amar. Tendo todo o direito do mundo de nos condenar, tendo todo o direito do mundo de ser indiferente, mas Deus não resiste. Deus sempre prefere amar. Se queremos ser cristãos, primeira preferência, primeira decisão, sempre na vida, leve em consideração o amor. E depois, continuando o texto, deixa lá aberto, hein? Ele prossegue lá para o versículo 10. Olha que interessante, Paulo viu como ele construiu o primeiro argumento lá. Veja o segundo. Paulo diz assim no versículo 10: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O que é que Paulo está dizendo? Que gerou entre algemas é que discipulou, pregou o evangelho, e Onésimo nasceu para Cristo na prisão. Paulo está dizendo, eu estou solicitando por ele, Onésimo. E é interessante, o nome Onésimo quer dizer, se você tem uma chave bíblica lá embaixo, vai traduzir para você, quer dizer útil, o nome Onésimo. Aí Paulo se faz valer da língua, inteligente que era, e faz um trocadilho interessante para construir essa argumentação agora da segunda preferência que eu vou falar para vocês. Ele diz assim no versículo 11: ele antes te foi, o nome dele é útil, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. O que Paulo está dizendo? Este Onésimo que fugiu daí, Filemão, para você já é inútil, já é caso perdido, já não dá mais, lhe traiu. Mas eu quero que você haja com amor, e eu quero que você veja as coisas e as pessoas também, baseado no amor, pelo prisma da utilidade. Não descarte ninguém, Filemão. Tenha causado o mal que causou, tenha feito o mal que fez. Prefira sempre, Filemão, sempre que alguém se chegar humilde como ele chegou, prefira dar utilidade à sua pessoa. Não rejeite, não seja indiferente, não jogue fora ninguém. Você lembra muito bem, Martorelli falou semana passada aqui, lembra do caso de Marcos, Paulo e Barnabé, aquela briga? E você lembra, Naim? Vocês estavam por aqui? Quando Barnabé quis levar Marcos para outra viagem missionária, Paulo disse: é menino, comigo não vai. Nos abandonou, não vai comigo. E aí Barnabé pega no pé de Paulo. Mas rapaz, se Paulo tivesse praticado isso aqui, né? Ame, prefira amar o Marcos, prefira dar utilidade.
Mas o legal é que lá no fim da vida, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, que foi a última carta que ele escreveu, ele manda buscar Marcos, porque precisa de Marcos antes de morrer, para dar um abraço e para ficar com Marcos. Reconhece que tinha errado, reconhece que não deu utilidade à vida do Marcos. Então o que Paulo está dizendo a Filemon é: restabelece a utilidade da pessoa, restabelece o Onésimo diante de você. Só que não só isso não. Paulo diz que você o receba com a utilidade de servo. Não, ele agora, além de servo, Paulo está dizendo: recebe-o como um irmão caríssimo. Muda a tua perspectiva sobre as pessoas, Filemon. Muda a tua visão sobre quem te traiu. Você tem a oportunidade de restaurá-la pelo crivo do amor. Dê utilidade. E aí eu lembro de nós, lembro de nossas vidas, eu lembro de nossas mãos, da nossa boca, do nosso pensamento. É só a gente tentar mergulhar dentro de nós mesmos, para você ver quão inúteis, pecaminosos são os nossos pensamentos, quão rápido nós somos para tramar o mal, quão habilidosa é a nossa mente para fazer o que é errado. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8, diz assim: para restabelecer a utilidade da mente, Paulo diz: pensa só no que é correto, pensa no que é de boa fama, pensa no que é perfeito, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É o evangelho dando a utilidade corretamente. A nossa boca, Tiago diz que a nossa língua derruba qualquer coisa. Pense na capacidade que nós temos de falar mal dos outros, na capacidade que a gente tem de ser sutil com a língua. E o que é que diz Colossenses? Diz que a nossa boca, a nossa língua, a nossa palavra tem que ser temperada com sal para saber como a gente deve responder aos outros. É restabelecer a utilidade sadia, sã, benéfica dos nossos membros. E Paulo diz: Filemon, prefira restabelecer a utilidade do seu servo, do seu irmão. Pense nele agora como irmão em Cristo. Primeiro, prefira amor, prefira amar. Segundo, prefira dar utilidade e prefira ser útil. É interessante como numa igreja cristã há sempre uma pirâmide que a gente estuda. Você pensa numa pirâmide aqui, 80% das pessoas nas igrejas são, do ponto de vista da ação, do envolvimento, tá? Não me entendam mal, inúteis. E 20% leva a igreja nas costas. É sempre assim. As pessoas preferem ficar sentadas, as pessoas preferem ficar assistindo, as pessoas acham que contribuindo já fazem mais do que a obrigação. As pessoas acham que falando da igreja aos outros e trazendo-os já faz demais. As pessoas preferem a inutilidade. Ah, querido, se a gente pensar que a gente pode ser mais útil do que é. Bill Hybels um dia disse assim, que nada é mais poderoso do que uma igreja local, quando funciona corretamente, com todo mundo servindo a Deus. Nada é mais poderoso. Governo nenhum. Mas tem mais. Prefira, em terceiro lugar, compartilhar. Veja, eu disse para vocês que Paulo está na prisão, tá? E aí, a pior coisa do mundo é ficar sozinho. E preso, eu imagino que seja terrível. E Paulo diz assim, no versículo 13: eu queria conservá-lo comigo. Paulo está dizendo: eu estou sozinho. A minha preferência seria deixar o Onésimo aqui comigo, para a gente conversar, bater papo, contar histórias. Mas eu queria conservá-lo comigo mesmo, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação. Paulo envia Onésimo a Filemon. Mas isso é um sacrifício tremendo, porque a gente não entende isso. O cara estava na prisão, só tinha uma pessoa do seu lado para falar, e ele ainda assim decide sacrificar a sua estadia enviando Onésimo. O melhor que Paulo tinha era só o que ele tinha. Eu lembro de Deus também, que sempre prefere compartilhar. Imaginem assim: estava Deus nos céus, com o Espírito Santo e Jesus. A Bíblia nos diz que Deus em si já é perfeito, não precisa de mais nada.
Deus não sofre porque a gente deixou Deus, ele fica triste. Ou porque a gente vai embora, Deus fica, está faltando alguma coisa em mim. Fulano não vem mais à igreja. Deus não tem isso. Deus é autossuficiente. Não precisa de nada, de ninguém, de nada, de nada. Ele pega e decide criar a humanidade. Por livre vontade. Nada o coagiu a isso. Não há nada atrás de Deus o empurrando. Ele disse, eu vou criar a humanidade. Cria um homem, o homem faz o que faz. Se você observar do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 3, final do capítulo 2, é só perfeição, é obra de Deus, é a criação do céu, criação da terra, criação do homem e da mulher, é o casamento, é o homem dizendo poesia para a mulher, você é carne da minha carne, osso dos meus ossos. A poesia já vem lá da criação do mundo. E depois do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 11, se você pegar, eu costumo dizer, e apertar assim as páginas, sai sangue, porque é a degradação da raça humana. Capítulo 4 é um irmão matando o outro. Daqui a pouco com Noé, o filho vendo o pai nu e tirando onda, desculpe minha expressão, tem lá. Depois é uma torre que os caras querem fazer para fazer célebre o seu nome. É só degradação da raça humana. São os filhos de Deus que se envolvem com os filhos dos homens. E começa aquilo tudo, se você apertar, sai sangue. A raça humana sendo o que é. Tem um episódio interessante, marcante, emblemático. Moisés vai ao monte. Deus chama Moisés para dar as tábuas a Moisés. Ele vai ao monte. E do lado dele sempre tinha Arão. Enquanto Moisés estava subindo o monte, vocês imaginam no elevador daquela época, lá para o 13º andar. Quando chega no 10º, Moisés aperta, abre Arão e diz a Arão, Arão, fica por aqui, porque o negócio lá é comigo. Fica no meio do caminho. E dirige o povo. Daí de cima dá para você falar, o povo vai lhe ouvir e tal. Deixa eu ir lá com o Senhor, eu vou receber as tábuas, você fica por aqui. Tá certo? Tá certo. Fecha o elevador, sobe. Lá em cima encontra-se com Deus, recebe os mandamentos. Quando Moisés vai descendo, aquela zoada, aquele parangolé, aquele carnaval. Moisés não é fevereiro, o que está acontecendo lá embaixo? E tudo para cima, para baixo, foi o Santa Cruz classificado. Quando ele desce, Arão, o que está acontecendo lá embaixo? Eu deixei tudo em ordem, o povo estava lá servindo a Deus, e eu deixo esse carnaval, Arão. Aí Arão diz uma frase que é emblemática. Porque quando Moisés diz, olha lá, o povo começou, as mulheres tiraram seus brincos, seus colares, suas pulseiras, colocaram no fogo, começaram a fazer bezerros de ouro, Naim. Começaram a adorar. Os homens chegavam com aliança, dinheiro, todo mundo faz aquele caldeirão, constrói um bezerro e todo mundo adorando. E Moisés, meu Deus do céu. Aí perguntaram, o que está acontecendo? Aí Arão fala uma frase. Diz assim, Moisés, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Para mim acaba. Nós somos propensos para o mal. E a nossa natureza não quer se doar, não quer partilhar. Paulo, naquele lugar, poderia muito bem ficar com Onésimo, mas ele decide compartilhar. E Deus olha para esse carnaval lá embaixo. Deus lá de cima olha para aquele povo servindo a deuses de ouro, a bezerros de ouro. E Deus decide amar. E Deus diz assim, eu vou dar o melhor para esse povo. Eu vou dar o melhor que eu tenho para esse povo. E aí o que é que Deus dá? Ele mesmo manda Jesus, o seu filho. Porque Deus sempre prefere compartilhar. Paulo decidiu compartilhar. É a terceira preferência que eu queria deixar com os irmãos. Prefira sempre amar, prefira ser útil e prefira compartilhar. Em quarto lugar, volta lá para o texto. A história já está na cabeça. O quarto é o seguinte. Olha lá. Esse Paulo acreditou demais. Pega Onésimo. A situação ali poderia ser muito... Não dava para acreditar muito. O cara estava preso, diz que se converteu. Aí Paulo vai, deixa o cara ir. O cara pega e foge, né? Era uma situação legal para Onésimo. Mas Paulo tem uma cabeça, ele prefere acreditar. É a quarta preferência. Ele diz, Onésimo, eu te gerei em algemas. Jesus é este, tu és isto. E agora vai lá, encontra com Filemon,
manda minhas saudações, vai, livre, vai. E acredita que Onésimo obedecerá, acredita que o evangelho entrou em Onésimo, acredita que ele irá em liberdade, acredita que ele não vai fugir de novo, acredita que ele chegará em Filemon, acredita que ele lerá a carta a Filemon e acredita que ele estará disponível para Filemon. Paulo acredita que aquele cara que era escravo e estava preso vai ser fiel. Acredita. Eu lembro da época de namoros e tal, né? O Geraldo aí, o Rubens, que está na época do... Eu sou um casado, mas Rubens aí. Vocês lembram daquela época, às vezes lá, para dizer que a gente era respeitoso e tal, e com a namorada, na verdade era ciúme. Quando chegava, a gente ligava, você vai largar que horas da faculdade? Eu largo de 10, o professor hoje é Geraldo, ele acaba cedo. 10 horas eu estou aí. A gente ficava lá na rua, Naim, só esperando. Aí quando dava 10 horas que ela descia, a princesa, aquela coisa toda e tal. E quando ela não descia às 10? Mas como assim? Geraldo geralmente termina a aula às 9h30, o ônibus passa às 9h35, às 9h58 ela está pisando aqui. Por que ela não está? Onde será que ela está? E começa. Não é possível. Aí liga. Celulares, as baterias acabam. Telefone desligado. Onde é que ela está? Aí liga para a escola, para a amiga dela. Saiu daqui cedo, Geraldo nem foi da aula. Meu Deus do céu. E aí começa aquela tensão. 9h40, 9h50, 10 horas, 10h30, nada. Quando dá 11 ela desce do ônibus. E a gente pegando fogo. Tudo porque a gente decide construir na nossa cabeça um inferno. A gente pensa que ela estava no ônibus, conheceu um cara, o cara estava vendendo pipoca. Disse, tudo bem, vamos, sei lá o quê. Aí a gente... Porque a gente decide não acreditar. Para um relacionamento ter consistência, é preciso acreditar que sua esposa vai e vem, que se for sua, virá. Preciso que haja crença do outro lado também. Paulo disse, eu vou acreditar em Onésimo, não tenho o que fazer, eu tenho que acreditar. Vai! E nós temos que acreditar, confiar, como Paulo confiou. E por fim, porque a hora pede prudência, diz, lá para o final, a partir do verso 17, olha que legal. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Versículo 18, olha o que é perdão. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo nos ensina a Filemon, dizendo, rapaz, prefira perdoar o Onésimo. Prefira perdoar. Perdoar é mandar para a conta de outro. Jesus, quando morreu na cruz, ele nos habilitou a fazer isso. Para os onésimos de nossas vidas, a gente, quando errar e vier pedindo perdão, nós pegarmos aquilo que nos magoou e colocar tudo na conta dele. Aquele que fugiu, colocar tudo na conta dele. Aquele que nos traiu, colocar tudo na conta dele. Imagine quantas e quantas vezes nós pisamos na bola com Deus e Deus, o que é que Deus tem feito todos os dias? Pega tudo, coloca na conta de Jesus. Todas as vezes que nós não acreditamos nele, ele pega tudo e bota na conta de Jesus. Todas as vezes que nós preferimos a inutilidade à utilidade na casa de Deus, ele pega tudo e joga na conta dele. Todas as vezes que a gente não tem fé e não age pelo amor, Deus pega tudo e joga na conta dele. É por isso que há aquele versículo dizendo, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo, porque tudo que poderia lhe condenar, Deus pegou tudo e botou na conta dele. Eu gosto daquela expressão, alguém já disse, não sei, o começo é bíblico, que diz que Deus pega os nossos pecados e coloca no mar do esquecimento. Joga lá no mar do esquecimento. Só que sempre tem um espertinho com uma vara querendo pescar um erro nosso e trazê-lo à tona. E é por isso que Jesus, depois que os nossos pecados são colocados no mar do esquecimento, ele finca uma placa dizendo proibido pescar. Não adianta tentar trazer à tona nada que Palha fez. Joga tudo na conta dele. Não adianta trazer nada à tona que Naim fez. Está tudo na conta dele. Não adianta trazer nada à tona que Rubens fez.
está tudo na conta dele. Não adianta fazer nada ou tentar descobrir nada que o Daniel tenha feito minutos antes de aqui subir, porque está tudo na conta dele. E é bom assim? É bom assim? É. Porque perdão de Deus é pegar os seus pecados e jogar tudo na conta dele. Paulo disse, quando Onésimo chegar, prefira, Filemão, colocar tudo na minha conta e considera-o como amigo e como irmão. No fim, ele deseja que a graça de Jesus esteja com o vosso espírito. Eu acredito piamente que se nós praticarmos em nossas vidas essas 5 preferências, vamos ver se eu lembro, eu não sou Martorelli, eu não tenho aquela mente de gênio, mas eu acho que eu lembro aqui, ó. Vamos lá. Se a gente preferir amar, se a gente preferir ser útil, se a gente preferir compartilhar, se a gente preferir acreditar e se a gente preferir o perdão, os nossos relacionamentos, as nossas relações, a nossa vida com Deus e com o próximo, pela certeza que há na palavra de Deus, será ou serão outros. Feche seus olhos, vamos orar e pensar nessas 5 preferências, 5 decisões. Pense nisso. A gente pode pensar na relação nossa com os outros, nós podemos pensar na nossa relação com o nosso esposo, a nossa esposa, a gente pode pensar na nossa relação com Deus. Nessas 3 esferas, prefira sempre amar seu irmão. Prefira sempre amar sua esposa e seu esposo. Prefira sempre amar a Deus. Prefira sempre servir aos outros, ser útil à sua comunidade, ao seu povo. Prefira sempre, antes de tentar sugar, ser útil à sua esposa, servi-la, ou ao seu esposo, e prefira também ser útil a Cristo. Entregue sua vida a Ele, como nós cantamos, diz: Senhor, faz de mim o que Tu quiseres, me usa como caminho, como vaso, como instrumento da Tua graça no mundo. Prefira a utilidade, prefira do que você tem compartilhar com os outros, com os pobres. Prefira compartilhar em primeiro lugar os seus desejos, os seus sonhos com o seu cônjuge. E prefira compartilhar da sua vida com Jesus, dos seus pecados reconhecendo-os e das suas esperanças recolocando nele. Prefira acreditar nos seus amigos, não viva na nóia. Prefira acreditar que eles serão seus amigos também. Prefira acreditar que seu cônjuge é fiel a você. Prefira acreditar que estará sempre com você, não viva na nóia. E prefira acreditar, porque é a maior certeza, a certeza do universo de que Deus nunca abandonará você. E prefira, por fim, perdoar todos aqueles que pisam no seu pé. Prefira perdoar sua esposa e seu esposo por qualquer coisa que ele tenha feito ou dito. E prefira receber de Deus o perdão do que viver carregando esse jugo, esse peso na alma. Jesus, em Ti nós encontramos todas essas 5 coisas. E nós queremos ser iguais ao Senhor. Então comunica a nós estas decisões, essas preferências. E aos meus irmãos, que o Senhor os encha com a Tua verdade. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém.